Caminho do Olá, meu irmão, Coração. minha irmã, sou o Padre Eliomar, o diretor nacional do Apostolado da Adoração do Movimento Eucarístico Jovem. Hoje vamos continuar o nosso programa Caminho do Coração, conversando sobre o coração como um símbolo do amor. Compreender isso, essa imagem bonita. Vocês receberam na casa de vocês a revista de janeiro e fevereiro. E nessa capa da revista de janeiro e fevereiro, nós temos uma imagem do coração de Jesus, a imagem mais bíblica do coração de Jesus, que é exatamente o discípulo amado reclinando-se sobre o peito de Jesus. Essa imagem, ela é mais antiga do que a imagem que Santa Margarida contemplou, que nós publicamos na revista de junho do ano passado. Santa Margarida tem essa visão de Jesus que lhe mostra o lugar do coração e ela vê o peito de Jesus incandescente, o corpo de Jesus brilhando. Depois, na imagem plástica, colocaram um coração para fora do peito, colocaram às vezes Jesus com o coração na mão, mas Santa Margarida não viu isso não, viu? Ela olhou Jesus com o peito e o Jesus que dizia para ela, Margarida, o coração, ele mostrava o lugar do coração, que tanto amou o mundo e às vezes é tão desprezado. Então, por que o Senhor escolheu o coração como símbolo do seu amor? Nós temos isso exatamente no Evangelho de São João e no Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Coloquem sobre mim os vossos fardos, os vossos pesos, Eu vou tirar de vocês esse jugo, que é a canga, Que é o peso, e vocês aprendam então a ser humilde e manso de coração. Esse está no Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São João nós temos aquela imagem bonita da última ceia, em que o discípulo amado encosta, deita a sua cabeça sobre o peito de Jesus. O coração representa a sede do afeto, o lugar do afeto, o lugar da compaixão, o lugar do sentimento. Por isso é esse símbolo mesmo que Jesus usa para falar do seu amor e do amor também do Pai pelos homens. Jesus apareceu a Santa Margarida mostrando seu coração divino envolto em chamas, rodeado por uma coroa de espinhos e por uma cruz. É uma representação própria para despertar em nós o sentimento de gratidão, de reparação e o desejo da consagração. A devoção ao coração de Jesus não está baseada apenas nas revelações de Santa Margarida, como eu acabei de dizer. Ela já é bíblica, porque lá nós já encontramos essa imagem bonita do coração, de Jesus. E muitos santos também na igreja, o próprio São Francisco de Assis, muito antes de Santa Margarida, já fala do coração de Jesus. Então nós temos São Bento, já fala do coração de Jesus. Conforme ensina o Papa Pio XII, essa devoção também tem a sua principal base na revelação pública e oficial, isso é, nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja. Qual é, portanto, o papel das revelações de Santa Margarida em parrelimonial para a devoção ao coração de Jesus? Então, do ponto de vista mais teológico, a devoção ao Sagrado Coração tem valor e legitimidade não dependendo de revelações particulares. Ela já é por si mesma algo importante para a Igreja. Estas revelações de Santa Margarida, se não tivessem existido, ou se fossem algo ilusório, algo controvertido, como as irmãs do mosteiro dela pensavam, o culto ao Sagrado Coração continuaria solidamente baseado e perfeitamente legítimo. O Sagrado Coração, na ordem histórica, portanto, de intervenção como Salvador, por meio das revelações na cidade de Parrelimonial Santa Margarida, faz com que a humanidade consiga então agora compreender de forma um pouco mais imaginativa, de imagem, e um pouco mais também plástica na própria imagem, também na pintura, aquilo que Santa Margarida então recebe como revelação. E que nós temos também um pouco condensado nas 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida, que nós já falamos num programa nosso no ano passado. Contribui então essa experiência de Santa Margarida para difundir essa devoção ao coração de Jesus. São Cláudio, que acompanhou Santa Margarida, entendeu perfeitamente isso
E ele mesmo vai escrever um tratado dessa devoção também, junto com tudo aquilo que Santa Margarida escreveu a pedido das irmãs e do próprio São Cláudio, porque ela não queria escrever nada. Mas ela acabou escrevendo um próprio livro da autobiografia, que é a preciosidade das experiências dela. A mansidão está no centro da devoção ao coração de Jesus de tal maneira que muitos teólogos, ao enumerar os fundamentos bíblicos dessa devoção, apresenta, em primeiro lugar, aquela comovente exortação do Divino Mestre lá no Evangelho de São Mateus, o capítulo 11. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão repouso, paz para as vossas vidas, para as vossas almas. Jesus, então, apesar de tão manso e humilde, foi odiado durante a sua existência no meio de nós. Como diz os Atos dos Apóstolos, apesar da sua mansidão e de ter passado a vida fazendo bem, ninguém foi mais odiado do que Jesus. Em certa ocasião, ele mesmo advertiu aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, saibam que antes de vós odiou a mim. Odiaram-me sem motivo. A Nosso Senhor também se aplica o que de si afirmou Davi, o profeta e rei, no Salmo 108. Com palavras de ódio me cercaram e sem causa me fizeram guerra. Como pagamento do meu amor me acusaram. Deram-me males em troca de bens e ódio em troca do amor que eu lhes tinha. E chegamos a nos perguntar se o próprio Jesus foi odiado, o devoto do Sagrado Coração não pode ser também objeto de um ódio injusto? Sim, pois o discípulo não é maior do que o mestre. O devoto do Sagrado Coração deve estar sempre pronto, preparado, para fazer frente de maneira corajosa e confiante ao ódio dos maus. Nós sabemos que há muita dor, muito sofrimento na humanidade, que às vezes a perseguição, de falar assim, há perseguição contra os cristãos. Ok, alguns grupos radicais, perseguem os cristãos, matam os cristãos, mas também há uma perseguição mais, a gente diria assim, mais branda, às vezes nas vidas das comunidades, às vezes na vida mesmo dos grupos do apostolado. Eu já falei uma vez no nosso programa que eu encontrei algumas coordenadoras do apostolado pela oração, da oração pelo Brasil, que mais parece uma tirana. Encontrei algumas que Hitler seria fichinha perto delas, no sentido de agir com unhas e dentes, gritar com as minhas meninas. Eu mesmo fiquei impressionado, e comigo presente. Eu falei assim, meu Deus, você faz isso comigo presente, o que não fará na minha ausência? Então não, a gente é chamado a acompanhar, a gente é chamado a cuidar, a zelar. Isso é a atitude do coração. Não é verdade que a gente às vezes pode perder um pouquinho a calma, e eu também perco, mas tenhamos paciência e um pouquinho de calma com as pessoas, não é verdade? Então, esse ódio, o Papa Francisco, agora no mês de outubro, no final de outubro, proclamou para o Brasil, não sei se vocês souberam, mas aprovou 2 causas de novos santos para o Brasil, Uma dessas causas é de uma jovem mineira, que viveu em Juiz de Fora, e que exatamente para não perder a sua honra de jovem, foi esfaqueada 15 vezes. Então veja, ódio, por quê? Ódio à fé nesse sentido, ódio à honra, Nós lembrávamos no mês de outubro também toda a intenção que o Papa nos pedia, pela valorização das mulheres na igreja. Sabemos da violência contra as mulheres, que é uma coisa terrível. Então, a gente já tem uma beata assim, que é a Beata Lindalva, agora certamente vamos ter uma outra, leiga, que morreu em Juiz de Fora no começo da sua juventude. O que se pode esperar dessa vitória do coração de Jesus para as nossas vidas? Então, a esperança que moveu Jesus é também a esperança que nos move. Aliás, uma das características da devoção ao coração de Jesus é essa: esperar. O Redentor prometeu a Santa Margarida: eu reinarei apesar dos meus inimigos e todos aqueles que se opuserem a esta devoção. E nós sabemos que a própria igreja demorou muito para reconhecer oficialmente a devoção ao coração de Jesus,
para proclamar a solenidade do coração de Jesus, né? Então isso foi muitos anos depois da morte de Santa Margarida. Então a gente vai, né, compreendendo cada vez mais este coração como um símbolo do amor. E rezando, nós propomos para vocês toda sexta-feira rezar com a gente o texto da humildade e da mansidão. Pode rezar todos os dias, fazendo com que essa oração torne-se realmente algo que mexa não só com o coração da gente, né, mas com as nossas ideias, com os nossos sentimentos, com os nossos projetos, com as nossas vontades. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração, Oração ao Sagrado Coração de Jesus. depósito infinito de Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.